Olá, seja muito bem-vinda a uma entrevista especial. Eu sou Tabata Porte e juntos nós vamos entender melhor os assuntos que estão em destaque com a ajuda de um especialista. O Brasil tem acompanhado casos de famosos como Gustavo Lima e Deolane Bezerra, investigados por suspeita de envolvimento em crimes relacionados a apostas online, as chamadas bets. Para analisar esse assunto, eu convido agora a advogada criminalista Vanessa Avelar Fernandes. Olá, doutora, seja muito bem-vinda, é um prazer falar contigo. Olá, Tabata, é um prazer falar com você também. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Doutora, a gente tem visto dados alarmantes, né, que mostram que os brasileiros têm apostado incessantemente. Mais de 23 bilhões de reais já foram perdidos. Além disso, os beneficiários do Bolsa Família também estão apostando. Então, realmente, é um cenário muito preocupante, né? Tanto com relação à saúde mental, com relação à economia do país. E agora a gente está falando também da questão judiciária. Qual a sua análise sobre esses dois casos, né? Como eu disse, dos famosos Gustavo Lima, da influenciadora digital Deolane Bezerra. Qual a sua análise sobre esses casos que a gente tem acompanhado? Dentro de um contexto geral, Tabata, você bem disse, né? Nós temos casos, por que não dizer, de saúde pública, né? Agora, dessas pessoas que estão se envolvendo, né, num problema de se endividarem, muitas vezes apostarem tudo que tem nesses joguinhos, jogos online, né? Eu tenho casos no escritório de clientes que apostaram indenizações trabalhistas, né? Toda a indenização trabalhista, perderam tudo. Isso é muito grave, isso é muito preocupante, né? O vício, né, que traz esses jogos online. E, por outro lado, nós temos essas questões aí que tomaram uma proporção, uma repercussão grandiosíssima, que são os famosos, né, que estão envolvidos com essas bets, né, com essas empresas que estão, de certo modo, ligadas, né, a essas denúncias, né, a essas empresas que contribuem para que essas pessoas, de certo modo, se viciem. Então, quando a gente fala da denúncia, o termo da denúncia, o inteiro teor da denúncia do Ministério Público, que é o representante da sociedade, ele fala dessa preocupação, né? A questão só do crime de lavagem de dinheiro e tudo mais, ela é importante, mas uma das questões que o Ministério Público aborda é que já está interferindo na vida das pessoas, né? E aí você pede para eu dar a minha opinião com relação a esses crimes cometidos, né? Esse processo que está em andamento é um processo que está em segredo de justiça, porque as informações que nós temos são informações dadas pela mídia. Eu não consigo aqui, não posso também, seria leviano da minha parte, dar uma opinião aprofundada sobre o processo, porque o processo ele não é público, mas o que eu posso opinar, e opino de maneira crítica e embasada, com relação aos habeas corpus, né? O Instituto Habeas Corpus, ele serve para conceder o direito a alguém de algo que lhe foi cerceado em algum momento no processo, né? E aí, quando falamos de Deolane, e quando falamos, por exemplo, da mãe dela, elas foram presas juntas na ocasião, eu, inclusive, nas minhas redes sociais, eu me manifestei em contrário à prisão, porque prisão é última ratio, né, em último caso. E, naquele momento, existiam outros fatores, outras cautelares que poderiam ser concedidas diversas da prisão. Então, foram impetrados inúmeros habeas corpus naquela ocasião, foi concedido um, e aí ela acabou por transgredir uma das cautelares, voltou para a prisão e ela acabou sendo beneficiada de forma indireta por um HC impetrado por Darwin Filho, que é um dos réus desse processo, que acabou por beneficiar também outros 18 réus. Então, o que eu quero dizer aqui?
É importante a gente diferenciar uma coisa da outra, tá? Existe o processo, existe a responsabilidade penal e existe o trâmite processual. Se as pessoas cometeram crime, se elas se envolveram com ilícito, elas vão ter que responder, ponto final. As provas estão lá, todos os indícios estão lá, isso é cabal. Agora, o que nós, principalmente no meio criminalista, o que a gente grita, né, entre aspas, é que as regras do jogo necessitam ser respeitadas. Se a pessoa que está sendo presa, ela tem direito a responder o processo em liberdade, ela precisa responder o processo em liberdade. Então, na minha opinião, a prisão da Deolane e a prisão da mãe e a prisão de outros réus que tinham requisitos para responder o processo em liberdade foi excessiva. Assim como também o mandado de prisão expedido em desfavor do Gustavo Lima foi completamente, vou ser crítica mesmo aqui, tá? Foi completamente fora dos padrões que nós estamos acostumados. A juíza do caso, quando expediu o mandato de prisão, ela expediu inclusive com um parecer extremamente crítico ao Ministério Público. Existem aí uma série de fatores, Tabata, que dentro desse processo, que é complicado, que virou uma questão midiática, tem que ser observados, e muito bem observados, para além das pessoas que estão envolvidas. Nós temos que pensar que as pessoas que estão envolvidas poderíamos ser eu, você, um dos nossos, não é? Que também somos cidadãos de direitos, como eles. Se eles têm direito a responder o processo em liberdade, ponto. Isso não tinha que ser objeto de discussão em nenhum momento, e infelizmente está sendo. Então, é essa reflexão que eu trago com relação ao processo em si, de como está caminhando, né? Na minha opinião, requer muita atenção, muita mesmo. Eu acho que, para além da questão midiática, tem que se analisar as questões processuais muito bem, porque é um processo muito grande. E, para além das questões midiáticas, também tem que se analisar os direitos dos acusados. Não é simplesmente pensar, ele é rico, tem que ser preso, não. Como eu vi muito, tá? Ele é rico, ele tem que também experimentar um pouquinho. Não, gente, o direito é para todos, para rico, para pobre. Quem dera se fosse mais para pobre, mas não é. Então, é para todos. A gente precisa ter um pouco de serenidade para conseguir separar as coisas. Com certeza. Olha, doutora, muito obrigada pela sua análise. Foi um prazer te ouvir e foi muito bom ver esse outro lado, né? Analisando de forma realmente fria, com esse olhar mais detalhista, realmente, como a senhora disse, né? Precisa realmente acompanhar e estudar o processo sem levar para esse lado midiático, né? A gente está falando de duas pessoas extremamente famosas, então vai, digamos, alegrar um lado que não gostam deles, digamos assim, que são críticos, por outro lado também vai gerar um estardalhaço, digamos assim, né? Não sei se seria bem essa palavra, por parte dos fãs também, mas é muito complicado, né? Precisa realmente analisar de forma muito fria para que não hajam erros, né, equívocos. Doutora, muito obrigada. Foi um prazer te ouvir e até uma próxima. Muito obrigada, agradeço. Só finalizando dentro do que você acabou de falar, erros na esfera penal definem a vida de alguém. Então, é muito importante que nós façamos essas reflexões e o judiciário também faça. Super te agradeço. Muito obrigada. Até uma próxima, doutora. E a entrevista especial fica por aqui, mas você pode rever este programa no nosso canal do YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.